O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Estudo bíblico. Jó 33 verso 4. Almeida século 21. Introdução. Jó 33 verso 4 é uma declaração fundamental de Eliú, um dos amigos de Jó, ao iniciar seu discurso. Este capítulo marca a entrada de Eliú na discussão sobre o sofrimento de Jó e a justiça de Deus. Eliú busca oferecer uma perspectiva nova, argumentando que Deus se comunica com os seres humanos de diversas maneiras, incluindo sonhos, visões e o sofrimento, para alertá-los e guiá-los. O versículo 4, especificamente, estabelece a autoridade de Eliú para falar, fundamentando-a na própria criação divina e no poder vitalizador de Deus. É crucial entender este versículo como a base da legitimidade de Eliú em falar sobre Deus e a condição humana. Contexto histórico. O livro de Jó se passa em um tempo e lugar não especificados, mas é amplamente considerado como situado em um contexto patriarcal, provavelmente no Oriente Médio Antigo. A cultura da época valorizava a sabedoria e o entendimento da relação entre as ações humanas e a prosperidade ou o sofrimento. A concepção da criação, como expressa em Jó 33:4, reflete a crença em um Deus criador que dá forma e vida. A menção ao Espírito de Deus e ao sopro do Todo-Poderoso remete às imagens da criação em Gênesis 2 verso 7, onde Deus sopra o fôlego da vida no homem. Eliú, ao se apresentar desta forma, está implicitamente se comparando a Jó, buscando estabelecer uma base de igualdade. Eu sou igual a ti perante Deus. Também fui formado do barro, Jó 33:6, enquanto afirma sua capacidade de discernimento espiritual. O sofrimento de Jó, descrito nos capítulos anteriores, é o pano de fundo constante, e Eliú busca explicar esse sofrimento à luz da soberania e da justiça divina. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, Jó 33:4 ressalta a centralidade da Trindade na criação e na sustentação da vida. A menção do Espírito de Deus nos remete à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é a força ativa de Deus no mundo e em nossas vidas. O sopro do Todo-Poderoso, em hebraico, Ruach, que pode significar tanto vento quanto espírito, enfatiza o poder vivificante de Deus, que não apenas cria, mas também sustenta e renova a vida. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos lembra que nossa existência é um dom divino. Somos criaturas de Deus, formadas pelo seu Espírito e sustentadas pelo seu poder. Isso implica responsabilidade e dependência. A responsabilidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus e a dependência de reconhecermos que nossa vida e bem-estar emanam dele. A aplicação prática reside em buscar a direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida, reconhecendo que ele é a fonte de sabedoria, discernimento e poder para enfrentar os desafios. Ele usa essa verdade para se apresentar como alguém capacitado por Deus para falar com Jó. Da mesma forma, os cristãos devem buscar a capacitação do Espírito Santo para testemunhar e edificar o corpo de Cristo. Veja as referências. Gênesis 2 verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este versículo é fundamental para entender Jó 33:4, pois ilustra a criação do homem através do sopro divino, estabelecendo a base bíblica para a ideia de que a vida é um dom de Deus. A conexão aqui ressalta a dependência da humanidade do Criador para a própria existência. 1 Coríntios 3 verso 16.
Acaso não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Este versículo do Novo Testamento conecta o Espírito de Deus não apenas com a criação física, mas também com a habitação em crentes. Reforça a ideia de que o Espírito Santo não é apenas o Criador, mas também o santificador, guiando e capacitando os cristãos. O Espírito de Deus, presente em Jó 33:4 como o poder criador, é o mesmo Espírito que habita em nós, transformando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver uma vida que glorifica a Deus. Essas referências cruzadas ampliam nossa compreensão de Jó 33:4, conectando a criação à santificação e à capacitação para a vida cristã, sublinhando a ação contínua de Deus na vida dos seus filhos. Estudo bíblico. Atos dos Apóstolos 17 verso 26. Almeida século 21. Introdução. Atos 17 narra a jornada missionária de Paulo até Atenas, um centro de filosofia e cultura grega. Diante do Areópago, Paulo apresenta um discurso apologético, buscando conectar o evangelho com a cosmovisão dos atenienses. Atos 17:26 é um ponto central deste discurso, estabelecendo um fundamento crucial para o entendimento do plano redentor de Deus. Este versículo proclama a soberania de Deus na criação e na história humana, ressaltando que toda a humanidade descende de uma única origem e que Deus orquestra os tempos e lugares para a sua habitação. Contexto histórico. O contexto histórico do discurso de Paulo é a cidade de Atenas, um local repleto de idolatria e diversas escolas filosóficas. Paulo, ao observar a religiosidade dos atenienses, Atos 17 versos 22 ao 23, reconhece uma oportunidade para apresentar o Deus verdadeiro. A referência ao Deus desconhecido, Atos 17:23, serve como ponto de partida para revelar o Deus criador do universo, que não pode ser contido em templos ou imagens, Atos 17:24-25. Ao declarar que Deus fez toda a raça humana de um só, Paulo confronta potencialmente a visão dos atenienses da época, caracterizada por hierarquias sociais e culturais. Além disso, o versículo serve como uma resposta implícita a ideias de superioridade racial ou nacional, demonstrando que todos os povos compartilham uma origem comum em Deus. A ideia de que Deus determinou-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação sugere uma ordem divina por trás da história e da geografia humana, contrariando as noções de acaso ou destino cego. Interpretação. Atos 17:26, dentro de uma teologia cristã trinitária, revela a providência de Deus Pai na criação e no governo do mundo. O versículo destaca a unidade da humanidade sob a paternidade divina, implicando que todos são criados à imagem de Deus e, portanto, possuem dignidade inerente. A afirmação de que Deus determinou os tempos e territórios sugere que a história não é um processo aleatório, mas sim dirigida pelo propósito redentor de Deus. Essa soberania divina não anula o livre-arbítrio humano, mas demonstra que, mesmo em nossas escolhas, Deus pode cumprir seus planos. O propósito de Deus ao ordenar a história e a geografia é para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Atos 17:27. Isso demonstra a iniciativa divina em buscar a humanidade caída e a possibilidade de todos os povos conhecerem a Deus através da fé em Jesus Cristo. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado à unidade e à reconciliação entre os povos, combatendo o racismo, a xenofobia e outras formas de discriminação.
Lembra-nos também da nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho em todas as nações, reconhecendo que Deus já preparou o terreno para a sua mensagem. Veja as referências cruzadas. Gênesis 1, versos 27 ao 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Este versículo do Gênesis estabelece o fundamento da criação da humanidade à imagem de Deus e a sua dispersão pela terra. Ele ressalta a origem comum da humanidade e o mandato divino para preencher e governar a terra. Atos 17:26 expande essa ideia, mostrando que a dispersão da humanidade não é um mero acaso, mas sim parte do plano providencial de Deus. Deuteronômio 32 verso 8. Quando o Altíssimo dividiu a herança entre as nações, quando separou os filhos de Adão, fixou as fronteiras dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Este versículo, embora sujeito a diferentes interpretações, pode ser relacionado a Atos 17:26. Ele enfatiza a soberania de Deus na distribuição das nações e no estabelecimento de suas fronteiras. Ele sugere que a divisão dos povos não é arbitrária, mas sim parte de um plano divino, ligado, no contexto original, à escolha de Israel como povo de Deus. Atos 17:26 estende esse conceito, mostrando que a divisão dos povos tem o propósito último de que todos busquem a Deus. Essas referências cruzadas fortalecem a compreensão de Atos 17:26, situando-o dentro da narrativa mais ampla da Bíblia sobre a criação, a dispersão da humanidade e o plano redentor de Deus para todas as nações. O Espírito